Alô, comunidade das redes sociais! Gostaria hoje de falar sobre um tema baseado num livro da década de 70 de Alvin Toffler, onde ele falava sobre o blefe do futuro. E eu gostaria de falar sobre o blefe do passado. Ou seja, Toffler entendia que o futuro é algo que nós buscamos de forma muito acelerada. Então, é como se nós produzíssemos a cada minuto um futuro superposto no próprio presente e no próprio passado. Nós somos a sociedade do futuro, de fato, porque os mitos da nossa realidade moderna, isso já vinha sendo falado desde o século XVIII com Thomas Buffin, um mitólogo que escreveu A Idade das Fábulas. E ele compreendia que os mitos que se referiam ao passado começaram a ser gradativamente substituídos pelos mitos do futuro, porque os mitos do passado se referem a uma narrativa que dava sentido à vida das comunidades, das pessoas, de acordo com a narrativa a respeito da origem das coisas, a origem das sociedades, a origem dos homens, a origem dos céus e da terra. Isso era dito pela narrativa do mito, que procurava dizer o que era o passado, o papel importante da memória no sentido de resgatar, de buscar o passado, porque o passado dava origem, ou seja, dava sentido à vida das pessoas, à vida das comunidades. Agora, a partir do momento que nós começamos a inventar a modernidade, começamos a querer viver o futuro a qualquer preço. E somos essa sociedade, a sociedade do futuro. E quando nós começamos a fazer essa transição, nós temos algumas pistas que nós podemos discorrer sobre elas. Uma observação importantíssima feita por Hannah Arendt, no seu livro Entre o Passado e o Futuro, é que ela dizia, por exemplo, fazendo uma avaliação sobre os romanos, e ela dizia que os romanos eram um povo que vivia amadurecendo em relação ao passado. O que nós buscamos hoje? Buscamos amadurecer rumo ao futuro. Porém, existe essa possibilidade, e eu penso que é real. As sociedades tradicionais mais antigas, elas buscavam sempre viver de acordo com um amadurecimento em relação ao passado. Isso a gente percebe em praticamente todos os mitos. O que diz, por exemplo, o mito bíblico? O mito bíblico diz que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e viu Deus que ele precisava interferir nesse vazio. Aí Deus cria o mundo, cria a terra, e do pó da terra faz Adão. E da costela de Adão forma a mulher, faz Eva. E por causa da desobediência adâmica a Deus, isso explica a origem do mal no mundo. Aí os homens começam a se tornar perversos, a terra estava cheia de violência, como diz lá Gênesis capítulo 2, capítulo 6, melhor dizendo. A terra estava cheia de violência, e todas essas violências, todo o mal que passa a habitar a terra teria passado a habitar por causa desse mal, dessa desobediência. Então,
é uma narrativa sobre o passado, sobre a origem das coisas. E tudo que vai acontecer, tudo que vai ocorrer baseado nessas escrituras, ou seja, nessa tradição, vai ser plasmado nas escrituras. E as pessoas começam a buscar sempre uma expectativa para o futuro, porém, amadurecendo também rumo ao passado. Aí nós pegamos, por exemplo, o mito grego a respeito da origem das coisas. Primeiro existiu o caos. O caos, onde não havia forma definida para as coisas. Do caos surge Gea, ou Gaia, de onde vem a palavra geografia. Do caos surge Gea, Gaia, a Terra. Aí a Terra tem um filho, Urano, que nasce de Gea, o céu nasce da Terra, porque havia essa perspectiva de que a Terra é mãe. Pachamama, por exemplo, entre esse povo aqui, ameríndio, a Terra Pachamama, mãe, ali pelo Peru, pelas montanhas, existia muito essa tradição. Pachamama, mãe. Então, Terra, que é mãe, gera Urano. E Urano e Gea se apaixonam um pelo outro. E Urano e Gea passam a se relacionar sexualmente, porque os deuses dessa tradição, eles também praticam o ato da sexualidade, o ato sexual. Então, Urano e Gea produzem um filho, geram um filho, Cronos, de onde vem a palavra cronologia, né? Cronos, o deus do tempo. E Cronos, para fazer com que o tempo viesse a ser projetado e para que o pai saísse literalmente de cima da mãe, ele vai e castra o pai. E naquilo que ele castra o pai perde o seu poder, porque na língua grega o falo, ou seja, o órgão genital, simbolizava poder, e ao castrar o pai, Cronos toma o lugar do pai e passa a ser o deus soberano. E Cronos tem filhos com a deusa Réia, e ele pensa que, da mesma maneira como ele castrou o pai, seus filhos dariam um golpe nele para tomar-lhe o poder. O que ele faz para tentar evitar isso? Ele come os filhos. E ao comer os filhos, ele não teve a atenção devida de fazer o mesmo com Zeus, e Zeus escapa dessa investida do pai. Aí Zeus, ou seja, Zeus, que é Júpiter também, se junta à sua mãe e dá uma bebida alérgica para o pai. O pai vomita os filhos, e naquilo que ele vomita os filhos guerreiam contra ele, toma-lhe o poder, e cada um dos irmãos de Zeus, juntamente com ele, vão fazer parte do reinado de cada reino da natureza. Poseidon fica com o mar, Hades fica com as profundezas da terra, Zeus fica com o Monte Olimpo, porque ele é o Deus soberano, passa a ser o Deus principal. E, enfim, assim era a narrativa que as pessoas faziam sobre a origem das coisas. As coisas teriam uma origem e as pessoas amadureciam rumo ao passado. Elas não iam para o futuro simplesmente. Era importante que elas fossem para o futuro, mas que a narrativa do passado permanecesse. Mas de um tempo para cá, nós temos construído mitos do futuro. Ou seja, os nossos mitos que descreviam o que era o passado,
agora passam a discorrer e a descrever o que será o futuro, o que é o futuro. E agora, diante dessa pergunta, o que é o futuro? Porque é lá, é no futuro, que nós precisamos chegar. E todas as nossas ideias de desenvolvimento industrial, científico, profissional, é rumo a esse futuro. Precisamos do futuro. E aqueles que não buscam os valores desse futuro, é incrível como eles vão sendo excluídos de benefícios da complexidade que é a sociedade. E essa busca pelo futuro tem vários filhos. Essa busca pelo futuro gerou vários filhos, às vezes incômodos. A síndrome do pânico, a ansiedade, talvez a principal, a síndrome do pânico, a ansiedade, a depressão. E por que talvez essas coisas aconteçam? É porque todas as nossas experiências são vividas no presente. Nós nunca vivemos nenhuma experiência no passado, e muito menos no futuro. E talvez a ansiedade seja essa inquietação com o passado e com o futuro, e nós sendo esmagados mediante essa expectativa. Antigamente tínhamos mais a expectativa no passado, narrávamos o passado, e o passado é aquele lugar de conforto, porque o passado é eterno, é imutável, é imutavelmente eterno. Pelo menos assim ele aparece à nossa consciência. E por que ele é imutavelmente eterno? Porque ele não pode ser modificado. Agora, nós não precisamos mais do passado. Nós precisamos agora do futuro. Por isso que temos a ideia de foco. Você precisa estar focado. Porque agora nós necessitamos do futuro. Nós queremos o futuro de qualquer jeito. E nenhuma experiência é vivida no futuro, só que agora com um agravante. Nós precisamos do futuro. Mas esse futuro é incerto. O passado é certo. Vivemos também expectativas de ansiedade pelo passado. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse me casado com fulano ou beltrana? E se eu tivesse isso? E se eu tivesse aquilo? E se eu tivesse feito essa escolha? Essa ansiedade pelo passado, de uma certa forma, ela encontra alguns confortos. Por quê? Porque o passado é imutável. Não dá para mudar. Porém, o futuro é incerto. E como esse futuro é incerto, como viver nele? Aí nós temos esses filhos aí. A ansiedade, a síndrome do pânico, né? Esses dias eu estava conversando com uma professora amiga minha e ela muito estressada, porque o estresse também faz parte dessa filiação da ânsia pelo futuro. E o estresse na vida dela era tão grande, que ela começou, os órgãos dela começaram a parar. O coração começou a parar. Por quê? O corpo, ele é uma das maiores, ele responde psicossomaticamente pelas nossas expectativas. E é como se o corpo das pessoas e dessa professora dissesse assim: você quer viver o futuro? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu não posso viver no passado, porém o passado já está certo, eu vivi esse passado. Porém, quando eu quero viver o futuro, o corpo parece que responde da seguinte maneira: bom, você quer viver o futuro? E esse futuro é totalmente incerto. Se você quer viver um futuro totalmente incerto, eu não tenho como te acompanhar nesse futuro. Então eu preciso
te deixar. Então, percebam como é complexa essa nossa relação, essa nossa ânsia pelo futuro. E isso tem se agravado muito, muito e muito, porque agora nós estamos ali, presos entre o passado e o futuro, sem a possibilidade de vivermos o momento presente, né? Como dizia a poeta, a poetisa, melhor dizendo, escrevo, acho que é mais ou menos assim: falo ou escrevo porque o tempo existe, não sou alegre nem triste. Não, é assim: vivo porque o instante existe. Penso que seja assim a poesia. Vivo porque o instante existe, não sou alegre nem triste, sou poeta. Então, essa nossa dificuldade de viver o instante, de viver o momento em uma sociedade complexa que clama pelo futuro. Então, essa nossa dificuldade de se relacionar com esse futuro que nunca vem, que nunca chega, e o mais curioso da expectativa pelo futuro, e eu imagino o quanto deve ser difícil para quem vive totalmente na ansiedade, porque o futuro, ele nunca chega. Porque quando o suposto futuro chega, ele já é presente. Porque nenhuma vivência pode ser experimentada no futuro. Ela não pode ser experimentada no passado, porém o passado é o nosso lugar de conforto. E os mitos do passado procuravam descrever esse lugar de conforto onde a tradição se acomoda, e nós nos acomodávamos e ainda continuamos nos acomodando diante desse passado, procurando descrever este passado. Porém, o futuro, ele é indescritível. E nós temos um desafio muito grande, principalmente neste momento, onde nós inventamos as tecnologias digitais. E as tecnologias digitais, além das outras tecnologias e das outras descobertas que procuram nos atirar ao futuro, essa tecnologia digital é o futuro por si só. Às vezes, existe até uma frase que diz: contra fatos não há argumento. A impressão que dá hoje, às vezes, é que contra argumentos não há fato. Não há fato. Porque o passado é como se o passado, às vezes, tivesse morrido. E há uma dificuldade, às vezes, de construir valores do futuro descrevendo o passado. Por isso que eu estou falando da possibilidade de vivermos o blefe do passado. Porque talvez agora tenhamos que recuar um pouco. Porque até aquilo que é narrativa histórica parece que está perdendo a credibilidade diante da consciência das pessoas. As pessoas estão se atirando ao futuro sem fazer a narrativa sobre o passado de forma adequada, e mesmo a narrativa histórica parece que às vezes perde a credibilidade diante de uma narrativa emergente que precisa descrever o futuro. E se eu tenho que descrever o futuro da minha maneira, eu preciso mexer no passado. Como eu vou descrever o futuro à minha maneira se eu não reescrever o passado e procurar ignorar as fontes, inclusive históricas, que descrevem esse passado, para que eu possa viver confortavelmente diante do meu futuro, daquilo que aparece à minha consciência como futuro? É um grande desafio. Mas talvez tenhamos que recuar um pouquinho. Talvez tenhamos que recuar um pouquinho para fazer novas narrativas sobre o passado, para tentarmos resgatar aquilo que é fonte histórica e que está sendo retirado do discurso
E no Brasil isso está sendo vivenciado com muita força, porque agora quando você procura descrever, às vezes, o passado diante de fontes consideradas boas, consideradas confiáveis, é como se o problema estivesse em você. Você quer descrever o passado buscando fontes aparentemente confiáveis, então você tem problema. Se nós somos a sociedade do futuro, por que você precisa de fontes confiáveis que estão no passado? Para que você precisa de fontes arqueológicas? Para que você precisa de fontes bibliográficas? Por que você precisa de fontes cruzadas? Não precisa. Porque agora nós decidimos que vamos descrever o futuro a qualquer preço. E se nós quisermos descrever o futuro a qualquer preço, eu penso que isso requer uma reflexão. Porque o passado, ele faz parte de valores intransferíveis no nosso senso de humanidade. A nossa humanização passa pela memória, né? A nossa humanização, nosso senso de humanidade, ele passa pela memória. Nosso senso de humanidade passa pela história, como dizia Hannah Arendt. O que nós estamos fazendo? Porque essa ausência do passado, essa ausência das buscas a respeito das fontes mais confiáveis, ela é problemática porque ela tem algumas características que eu considero preocupantes. Porque a ignorância a respeito da memória e a descrença em relação ao passado e suas fontes pode gerar desumanização. A gente percebe as pessoas tentando descrever o futuro a qualquer preço. Então, naquilo que elas tentam descrever o futuro a qualquer preço, elas falam coisas como, por exemplo, não houve o Holocausto. Não houve o Holocausto. É uma descrição rumo ao futuro que procura desconsiderar o passado e a memória e as suas fontes referentes a esse passado. Porque agora é como se o passado perdesse a credibilidade. Aí nós fazemos descrições do tipo: Zumbi tinha escravos. Mesmo que as fontes escritas da época jamais tenham descrito Zumbi como dono de escravos. Mas agora é importante dizer o que é o futuro, tirando os valores apresentados pela memória e pelas fontes que procuram descrever o passado. No Brasil, de 64 a 84, não houve ditadura. Houve democracia de regime militar. E o mais curioso é que não havia Constituição democrática. Bom, nós somos uma tradição constitucionalista. Todos os valores de uma democracia precisam estar descritos em uma Constituição democrática. E qual foi a Constituição democrática do regime militar? Houve? E se houve democracia nesse período, por que os militares fizeram e apoiaram um processo de redemocratização? Como você pode redemocratizar uma democracia que já está presente? Então nós estamos vivendo esse momento, nós estamos entre o passado e entre o futuro. E nisso que estamos, entre o passado e entre o futuro superposto, o futuro que vai trepando de um momento
é como se os instantes fossem sendo capturados pelo futuro. E quando os instantes são capturados pelo futuro, nós esquecemos de viver naquilo que é a condição humana precípua, a memória e as fontes a respeito do passado. Esse é um problema que eu não sei se tem solução a curto e médio prazo, sobretudo no Brasil, um país que tem muito pouco apreço pela memória, muito pouco apreço pelos significados do passado. Quando nós andamos, por exemplo, pelo México, quem já esteve por lá, a gente percebe que a tradição está sempre presente, aquelas músicas tradicionais estão sempre presentes. O mesmo acontece no Peru, as populações indígenas sendo ressignificadas no país, até como plataforma turística. O mesmo acontece no Chile, sobretudo naquela região ali andina, na região do Atacama. Na Bolívia acontece a mesma coisa. Ou seja, nós temos exemplos, inclusive da América do Sul, desse apreço pelo passado, pela memória. E talvez nós sejamos o país da América Latina que tem menos apreço pelo passado. E quando essas narrativas sobre o futuro chegam aqui, querendo desconsiderar a memória e as fontes do passado, parece que aqui nós encontramos o lugar certo para que isso aconteça. Porque agora, a impressão que eu tenho é que nós não pensamos mais em condições pré-ontológicas do pensamento e muito menos em condições ontológicas do pensamento. Agora nós pensamos com os dedos, pensamos por digitação. Então a minha proposta é que a gente não esqueça o passado, porque o passado é humanizador. Porque se nós nos esquecermos do passado, nós vamos apoiar pessoas, por exemplo, que falam bem de torturadores, como o Ustra, por exemplo. Aí nós vamos falar, por exemplo, bem de um general Stroessner, do Paraguai, que, segundo relatos, além de todas as arbitrariedades do seu governo, ainda organizava haréns com crianças. Então, se nós quisermos falar do futuro sem descrevermos o passado, corremos o risco de nos desumanizar. Podemos nos desumanizar totalmente. Então, a proposta é essa: que nós não nos esqueçamos que há um futuro a ser vivenciado, que nós precisamos de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento científico, de desenvolvimento humano, sobretudo. Precisamos desse futuro, mas precisamos também amadurecer rumo ao passado. Ok, galera? Vocês são do coração.